Fala pessoal, estamos aqui começando mais um Tete a Tete, o podcast da Vila. Eu sou o Wagner. Eu sou a Mariane e hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo, então não sai daí. Bom, e pra gente começar a nossa conversa, eu quero apresentar os nossos convidados especiais, começando com o Natan. Natan, fala um oi aí pra galera. Olá, tudo bem, pessoal? Me chamo Natan, sou engenheiro civil, proprietário da M-Vale Engenharia e vai ser um prazer ter esse papo com esses amigos queridos aqui. É nóis. E também estamos com a Thalita. Thalita, fala um oi pro pessoal. Oi, gente, eu sou a Thalita, eu sou confeiteira e sou proprietária do Doçuras da Thali. Isso, ai que delícia, né, gente? A gente já ouve esse nome e já fica com fome. Eu não posso ser cliente. Bom, gente, antes da gente começar o nosso papo aqui, tenho certeza que vai ser muito bom. Queria aproveitar para pedir já para você se inscrever no nosso canal, né? Vocês estão vendo aí o quanto de episódio legal que tem sido lançado. A gente tem aprendido muito, tenho certeza que vocês também. Então já se inscreve no nosso canal, né? Já comenta aí o que você tá achando, o que você vai achar desse episódio. Curte o vídeo, compartilha, né, com aquele seu amigo que tá pensando em empreender aí ou que já empreende. Então já aproveita agora, não deixa passar aí o tempo para você curtir, compartilhar e vamos começar o papo aqui então, né? Vamos começar. Bom, para começar, eu quero saber como que foi para vocês começarem nessa vida do empreendedorismo. Então, fala um pouco assim da formação de vocês, né? Desde que saiu da escola, como que foi essa trajetória aí? Quem vai falar primeiro? Pode ser Natan? a Thali, primeiras damas. Então tá bom. Vai, Natan. Bom, eu comecei a faculdade de engenharia logo quando eu terminei o ensino médio, né? Eu já havia acompanhado alguns serviços junto com um cunhado meu a respeito de obra e aí tive essa tendência ali de gosto, né, para a área da engenharia. Você já era bom em matemática? Já era bom em matemática. Ah, então tá bom. Mas eu percebi que quando você estuda engenharia, a matemática que você é bom da escola não tem nada a ver. É muito diferente. Mas eu saí da escola do ensino médio e já fui direto para a faculdade de engenharia. Então, eu não tinha essa visão de empreender. A minha pretensão era vou ser um engenheiro, arrumar uma empresa, um emprego numa empresa aí, multinacional e ter o meu salário garantido ali. E aí, ao decorrer, né, do curso, eu fui tendo contatos, fazendo network com pessoas, conhecendo pessoas durante a faculdade. E aí eu fui picado pelo bichinho do empreendedorismo. Que eu lembro que na época que eu tive esse despertar para empreender, eu estava procurando emprego, né? Foi bem na fase ali daquela crise que teve no Brasil de 2014, que foi a crise imobiliária, recessão, etc. E ficou muito ruim o mercado de construção. Então você mandava currículo e não tinha vaga, retorno, né? Às vezes Tirava rascunho. Exato, exatamente. Então às vezes você estava concorrendo vaga de estágio para ganhar R$1.000 com pessoas que já eram formadas às vezes. Então não tinha vaga. Então assim, eu do meu período de início de faculdade até o fim, eu consegui estagiar na área somente no penúltimo ano, né? E aí foi justamente nesse período aí do segundo pro terceiro ano de faculdade que eu tava concorrendo a uma vaga de estoquista e, né, deixar claro que não tem problema nenhum com outros cargos, mas tava concorrendo a uma vaga de estoquista para ganhar R$1.200 por mês, sabe? E teria que pegar a condução, etc. E aí um arquiteto, que é até da nossa igreja aqui, o Geraldo, na época ele estava com um cliente dele aqui em Suzano, que precisava resolver uma questão de AVCB, que é uma licença para o Corpo de Bombeiros. E resumindo a história, ele pegou e falou: Natan, você tem um amigo da faculdade seu que trabalha com isso, então liga para ele e pede para ele resolver esse problema, porque eu preciso atender esse cliente. E aí eu lembro que eu liguei para esse amigo, mas ao invés de falar que eu tinha um cliente para ele, eu peguei e tinha intimidade e falei assim: ô mano, eu tô com um cliente aqui para fazer AVCB e tal, só que eu não sei como cobrar, não sei como fazer, você me ajuda? Aí ele pegou, se disponibilizou a ajudar. Aí eu lembro assim que eu fiz o orçamento e deu tipo, sei lá, R$7.000. E aí ele falou: Natan, isso aí você faz em 2 semanas, né? Você emite documento, cadastra lá no bombeiro. Aí eu fiquei, você é louco. 7 mil em 2 semanas. 7 mil em 2 semanas. E eu tô no processo seletivo pra ganhar 1.200. Aí meio que eu fui mordido pelo bichinho do empreendedorismo. Você falou, dá pra fazer dinheiro sozinho. Deus, se eu vender isso, se eu fizer um a cada 2 meses, eu tô ganhando mais. Então, e aí eu lembro que eu fiz esse orçamento.
E é engraçado porque quando você não tem referência do mercado, você acaba achando muito caro a coisa. Só que é somente a regra do mercado. Então era um orçamento que eu tinha feito a minha planilha lá. Eu sempre fui bom com essa questão de pacote office, né? Planilha. Fiz a planilha e aí eu fui dando desconto sem conversar com o cliente. Aí tipo, era 7 mil. Não, isso aqui tá muito caro. Aí eu baixei 6 mil. Você já passa pro cliente dando desconto, ele nem pediu. Você fica com medo já dele recusar, né? Exato. Aí, tipo, você acha que o seu bolso é o bolso do cliente, né? E aí eu lembro que, tipo, 7 mil, eu falei, cara, Quem vai dar 7 quem mil vai dar nisso 7 aqui? mil por isso, sabe? Aí eu lembro que eu fui dando desconto, aí eu cheguei no valor, assim, de 4.500. Meu Deus! Aí eu peguei e falei, não, agora Agora não vai ter como eles Aí eu aceitar. lembro que eu liguei pro cliente, ele morava na Bahia na época, eu liguei pra ele e falei, tudo. Aí entra a questão de você ser cara de pau, né? Você precisa ter essa a iniciativa, assim, essa questão meio que descarada. Aí eu lembro que eu liguei pra ele, nunca tinha trabalhado com isso na vida. Aí eu lembro que eu liguei pra ele e falei, tudo bem? Seu Fábio, aqui é o Natan, tal, eu sou especialista. Sabe, que eu nunca tinha visto. Eu sou especialista nessa questão de regularização de AVCB e tal, e o arquiteto Geraldo me passou o seu contato, eu tô aqui para te atender, queria saber, né, o que o senhor tá precisando. Aí ele foi bem direto, falou assim, Natan, eu só preciso resolver isso lá, porque já tá demorando demais na prefeitura, eu preciso solucionar essa questão. Quanto que você cobra? Aí eu fiquei com maior vergonha, assim, né? Então, a gente vai prestar toda a assessoria. E inventei o maior discurso. Aí eu falei, fica R$4.500. Ele, eu posso te fazer o Pix de metade até amanhã e a outra metade eu te pago quando sair? Aí eu... Pode, com certeza. Aí ele falou, então tá bom, me manda a sua conta aí e resolve isso pra mim. Aí eu desliguei o telefone e falei assim, uou! Viu que você falou, devia ter cobrado 7 mil. E aí, depois da euforia de comemorar, aí eu falei, e agora? Eu não sei fazer, tem que correr atrás. Tem que aprender. Especialista. Agora tem que aprender a fazer. Vou receber o Pix amanhã. Exato. Então, assim, eu vejo que a minha iniciativa foi desse ponto, né? Daí em diante. Aí eu vim estudando cada vez mais, trabalhei numa outra construtora e eu vejo que o início foi a partir daí, que eu vi que é possível... sozinho ali, sozinho. Você... A faculdade, ela te ensina a parte técnica, né? Pra quem é técnico. Mas não ensina a gente a vender, a comercializar o nosso trabalho. Então, acho que o start foi... Sim, na escola mesmo, né? A gente tem essa visão de que a gente vai crescer, vai arranjar um emprego em algum lugar. E você fica, né? É uma questão cultural até, sabe? Eu converso muito cultural. com amigos próximos, assim. Por exemplo, o Vavá agora tá com a questão da agência dele, a gente tem conversado sobre isso. Na nossa cultura, né, infelizmente, a gente é treinado para ter um emprego. E não é que tem um problema nisso, né? Eu sempre converso com amigos, eu falo, não existe certo ou errado, não é que só empreender é o certo ou que só... Mas assim, não se fala sobre empreender. Isso, a gente não ensina a outra parte, né? Não te dão outra opção, né? Porque o que a gente aprende, assim, do empresário, é um malvadão que abusa das pessoas, do proletariado. É isso que a gente aprende na escola básica ali. E se torna meio que um modelo mental. E quando você pensa em um empresário, você acha que ele, tipo... Isso, nossa, é uma pessoa que tem milhões. Isso mesmo. Tipo, eu nunca vou ser um empresário. Ou você acaba achando que é uma pessoa que tem que lidar com muita gente, com muitas questões financeiras, e aí arrumar um emprego acaba se tornando mais fácil. Mais fácil. Ou então a pessoa que tem um emprego registrado, ela tem uma estabilidade, né? E é vendido um pouco isso. Só que a gente aprende, né, isso da estabilidade. Por exemplo, eu sempre escutei de parentes, assim, de família próxima, essa questão. Pô, você se formou como engenheiro civil, faz um concurso. O pessoal fala muito isso. Faz um concurso, você vai ter estabilidade. Só que a gente vê que, assim, a estabilidade, no final das contas, ela não existe. Então, assim, às vezes você trabalha numa empresa, às vezes é uma multinacional, ou uma empresa nacional, ou uma empresa regional aqui, assim, de bairro, e se tiver qualquer mudança no cenário mercadológico ali, no mercado, é números, né? Para uma empresa grande, tem a questão, sim, de se importar com o colaborador, mas no final das contas acaba sendo número, tipo assim, o orçamento, né? Até americanizar um pouco igual os coach faz, né? O budget tá... o budget tá curto, então ele vai lá, vai ver o que ele pode cortar da receita, e aí às vezes a pessoa que acha que tá estável no emprego, recebe a notícia, às vezes, de um dia para o outro, que está sendo demitido. Né? Então, assim, no final das contas, a estabilidade não existe para ninguém. E outra coisa, né? Qual que é o custo dessa estabilidade? Você não ter
Vida. Você não ter vida, não ter flexibilidade no seu horário, nas suas férias, em nada. Exato. É uma estabilidade meio que. Você tá meio que escravo ali de Preso. um. Sim. Preso. É porque é uma coisa que eu tenho aprendido muito sobre isso, né, no último tempo. O empreendedorismo é um estado de espírito, né, uma vocação que a gente às vezes tem. Por isso que tem pessoas que trabalham numa empresa e não tem problema algum, né? Eu tenho amigos próximos que... Um abraço pro Alisson. Um abraço pro Alisson. Ele ama ser CLT. Esta Mega Blaster CLT Premium. Ele fala que ele nunca quer empreender na vida. Então, assim, eu tenho amigos próximos que são CLT, que trabalham de forma fixa e são completamente felizes e satisfeitos. Então, assim, ok, tá tudo bem. Não existe uma competição na minha cabeça, né? Bem no início, quando você tá começando, você começa, às vezes, a ser influenciado por muitos coaches, muitas pessoas, e vê, assim, que eles plantam uma discórdia, entre aspas, sobre empreender e sobre ter um trabalho. Para mim, isso não existe. Mas a questão é, assim, que você precisa dosar os planos objetivos que você tem. Porque empreender é uma vocação, né? Então, assim, a gente que, às vezes, empreende... tá disposto a pagar um preço que algumas pessoas não tá. E logo por isso a gente tem uma recompensa a longo prazo, né? Porque as coisas não funcionam de uma hora para outra. Então, assim, no longo prazo, a gente vai ter um resultado melhor do que as pessoas que não tomaram aquele risco. Então, assim, o empreendedorismo pode ser, às vezes, um engenheiro que trabalha de forma autônoma, um advogado, uma pessoa que trabalha... Eu faço meu trabalho e vendo. Sim. E o empresário, ele assume esse risco de, às vezes, por exemplo, ter funcionários. E é meio louco isso, sabe? Porque eu comecei faz cerca de 6 anos como M-Valer de Engenharia. Hoje, eu tenho uma folha salarial de 7 pessoas. Né? E aí, é pouco, né? Comparado a algumas pessoas, é pouco. Você paga, mim... você tem 7 funcionários, você exato. paga 7 pessoas. Isso, exato. Então, assim, a gente... Às vezes não tinha nada, eu era um profissional autônomo, era eu presa, e aí a partir do momento que você começa a ter pessoas, tipo, você deita a cabeça no travesseiro e aí você fica assim, mano... É uma preocupação a mais, né? São famílias. E se der ruim? A pessoa tá dependendo do salário. Exato, e é uma sensação muito boa, assim, né? Então, eu vejo o início, apesar de ser curto, né? Algumas pessoas falam, pô, mas 6 anos já é uma estrada legal. Vários altos e baixos, mas eu vejo que ainda é o começo, sabe? Porque eu brinco, eu converso com a minha esposa, né? Com amigos, eu falei, eu tô jogando um jogo para daqui 10, 15 anos, sabe? Então, eu tô tomando esse risco para daqui um tempo. Sim. Mas agora compartilha aí, Thalia, porque eu já falei Thalia, demais. conta um pouquinho agora, vai, da sua trajetória. Olha, eu sou formada em arquitetura, né? Ela não é arquiteta da empresa do... Não sou eu. Tô perdendo uma excelente profissional. Quando eu saí da faculdade não. Quando eu saí da escola, eu fiquei muito em dúvida do que eu queria fazer. E eu queria muito fazer ou engenharia ou arquitetura. E aí eu tive a oportunidade de fazer arquitetura. Mas eu nunca me encontrei, né, nessa área. Você, tipo, fazia e já percebia que não estava gostando muito. É que nem o Nathan falou, na faculdade é uma coisa e fora é outra. Né? Fora é outra realidade. São coisas que você não aprende na faculdade que você vai aprender lá fora com o estágio. E eu fiz estágio, até mesmo com o arquiteto aqui da igreja, né, o Geraldo. E ele me ensinou muita coisa. Eu ainda pego o trabalho com ele, né? Mas só que não é o meu foco agora. E a parte, pra eu virar confeiteira, Foi uma coisa também que você sempre gostou? Sim, ou não? Sempre gostei. Sempre gostou de cozinhar? Sempre gostei. Quando eu fazia faculdade, eu levava doces pra vender na faculdade. Ah, que legal! Eu fazia com a Joyce, né? Já era empreendedora. Já. Muita gente faz isso. Né? Já tava construindo ali a minha empresa. Mas só que aí na época eu fazia com a Joyce, né? Então a gente tinha uma página que chamava Jolita, né? Então eu vendia na faculdade. E aí depois que eu me formei, foi logo depois eu já ganhei meu filho, né? Aí eu fiquei um tempo parada, sem trabalhar na área e sem procurar nada. Que a mulher ainda tem essa parte, né? Sim. Da questão de quando vira mãe. Sim. Aí eu fiquei me dedicando totalmente à casa e ao Samuel. Mas aí depois de um tempo, eu fiquei procurando na minha área mesmo, né? Na área de arquitetura. Que eu tava falando pro Nathan lá fora que eu
eu procurava na minha área porque eu queria dar orgulho. Eu falava eu tava falando pra ele, né, que eu queria dar orgulho pro meu pai. Porque como foi meu pai que pagou minha faculdade, aí eu falava assim, não, eu tenho que trabalhar nessa área pra ele ver que eu... Os frutos do que ele pagou, né? Que deu certo, entendeu? Então eu ficava procurando muito nessa área, mas eu nunca me achava. Eu pegava o projeto com o Geraldo, mas nunca era realmente o que eu queria fazer. Aí depois que meu pai faleceu, eu fiquei muito presa pensando no que eu queria fazer da minha vida. Agora não tinha mais a pressão de dar orgulho. Não tinha mais essa pressão. Já tinha dado orgulho, com certeza. Aí depois de um ano, eu fiz um propósito, né, com Deus, e eu falava para Deus, Deus, eu preciso saber o que eu tenho que fazer da minha vida, né? Eu já ia fazer 30 anos, né? 30 anos. E a pressão dos 30 anos, amiga. Como é que a gente vive, né? Não era a idade do sucesso. Eu ficava pensando, meu Deus, como assim? E aí foi depois de um ano, né? Eu tive esse propósito, né, com Deus. E no mês mesmo do meu aniversário, uma moça veio atrás de mim e falou assim: você faz cupcake, né? Aí eu falei assim: faço. Sei fazer. Ela, você não faz pro aniversário do meu filho? Aí eu falei assim: tá bom. Aí eu fiz. Aí o pessoal gostou muito, elogiou bastante. Aí eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei assim: é essa área que eu tenho que seguir. Meio que foi clareando na sua mente, né? Foi Deus que foi mostrando, né? Essa área que você tem que seguir. E aí, em agosto, eu fui procurar uma escola de confeitaria, uma escola de doceiro, né? E eu fiquei pesquisando bastante, aí achei um local, que aí eu fiz, eu me formei em doceira, né? Sou confeiteira doceira agora. E eu comecei, assim, o meu empreendimento mesmo faz um ano. Um ano. Assim, é lógico que eu já Sim, você já tinha toda essa trajetória, sim. Mas oficialmente, né? Faz um ano. Ai, gente, que legal. Ó, que moral, você comprar o doce de alguém que faz uma arquitetura gastronômica. Isso aí, ó. Olha, nada em vão, né? É isso que eu falo. O pastor Carlos uma vez foi na minha casa e falou pra mim: olha, você fez essa faculdade porque você vai usar para alguma coisa. O conhecimento nunca é em vão. Não vai ser para a área que você fez a faculdade, vai ser para outras coisas. Porque Deus não faz nada em vão. Às vezes a gente acaba achando, né? Poxa, então eu perdi tantos anos fazendo arquitetura, sendo que eu já podia ter começado a fazer doce daquela época, só que não funciona assim, né? Nossa, mas esse negócio que você falou de você pensar que você perdeu tempo é muito ruim, né? Porque tem coisa que eu vejo agora e eu fico pensando, nossa, eu devia ter feito outra faculdade, que não sei o quê, eu perdi meu tempo, tá? É muito... Mas eu ficava me cobrando muito por isso. Eu também, né, tenho um pouco a história parecida igual a da Thalita, porque quando eu saí da escola eu também não sabia muito o que eu queria fazer, porque eu era aquele menino de escola que só queria jogar bola e videogame e nunca pensei, né? Misericórdia. Nunca pensei no futuro. Então, quando eu saí da escola, eu não era convertido, tá, ainda. Tá explicado. Aí eu pensei assim, e agora, o que eu vou fazer da vida? E aí eu, no terceiro ano do ensino médio inteiro, eu sempre tive muita facilidade com a matéria de química, né? E eu falei, já que eu tenho facilidade, então eu devo ser bom. Então vou ser químico, vai, vamos ver. E aí eu fiz um curso técnico, arrumei um emprego em 2014, também em um laboratório, né? E aí por 9 anos eu fiquei trabalhando como CLT numa empresa, né? E não era um emprego ruim, eu fui me crescendo lá dentro, me evoluindo lá dentro, não tinha um salário ruim até o ano passado, mas começou a acontecer muitas coisas assim que me quis tirar desse rumo de CLT, né? Igual o Nathan tinha falado, não tem o certo ou o errado. Eu acho que tanto um empreendedor quanto um CLT tem os seus prós e os seus contras. Sim. E aí você pega isso e coloca nas suas prioridades. Sim. E vê onde você se encaixa melhor. Né? Então, poxa, igual a Mariane falou, um CLT ele não tem ali uma flexibilidade de horário. Né? Então, se isso é tão importante para você, você deve colocar isso em conta. E isso foi uma coisa que colocou muito em conta para mim quando a Mariane ficou grávida.
do Benício, porque eu sempre quis acompanhar em consulta, né? E aí eu sempre tinha que ficar pedindo para sair, isso me incomodava bastante, né? E fora diversos outros motivos, né? E aí eu decidi, então, sair para empreender também, né? O meu pai, ele sempre trabalhou como empreendedor, sempre foi autônomo, né? Então foi o caminho ali que eu achei que eu poderia aprender mais sem arriscar tanto, né? Então eu saí dessa empresa para empreender junto com ele, e aí aconteceu várias coisas depois, mas o que é legal a gente estar conversando aqui hoje, porque, né, todos nós aqui somos cristãos, né? E quando a gente é um CLT, poxa, a gente faz o nosso trabalho ali, temos que ser cristãos, né, no nosso trabalho, com os nossos amigos, mas a gente não tem tantas, assim, tomadas de decisão importante, né, quando a gente é CLT. E muito diferente da vida de um empreendedor, onde a gente tem que tomar conta de tudo. Parte de imposto, parte de nota fiscal, né? E aí eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso, sobre como é ser um cristão trabalhando com essa parte. Se tem essas decisões, tem alguns desafios. Que a gente sabe, né, que o brasileiro gosta, né? Vem uma tentação ali, né, às vezes. O peso, não digo que é um peso que a gente carrega, mas essa parte de um cristão mesmo, essa responsabilidade. Né? Como que vocês, o Natan principalmente, porque eu acho que você já até chegou a compartilhar comigo, né? Sim. Algumas propostas indecentes que já chegaram. Não. Como que funciona? Como que a vida cristã interfere no negócio de vocês? É um grande desafio, porque a gente sai da realidade, assim, como a Thalita falou, né? De uma questão, assim, da faculdade, que você tá lá para aprender, então você, querendo ou não, é um bibelô, tipo, é um aluno, né? O interesse comercial também, a faculdade recebe sua mensalidade e te trata da forma que melhor para você aprender. E aí, quando você sai pro mercado, tipo, é uma selva, sabe? Tipo, é uma selva e aí você lida com questões de, por exemplo, nós como cristãos temos princípios e valores que são pautados pelo reino, né? Pela palavra de Deus. E aí você precisa lidar com pessoas no mercado que não têm esses princípios e valores. Porque, assim, uma coisa que, né, dessa conversa, isso que você falou, eu sempre falo assim, o trabalhar num CLT e o empreender, ele é só um meio para servir ao propósito principal da nossa vida, que para mim é glorificar a Deus e servir a minha família. Trazer segurança, recursos para minha família. Então, assim, quando você chega lá fora e você vê pessoas que pisam na cabeça um do outro para ganhar o dinheiro, que colocam o dinheiro como o mais importante da vida, você vê pessoas, às vezes, que são injustas, que são trapaceiras, né? Que às vezes são... tem dualidade de palavra, porque a única coisa que importa para as pessoas lá fora, não são todas as pessoas, né? Porque aqui é uma pauta que não é uma questão por ser cristão, a gente tem essa responsabilidade maior, claro, né? Porque a gente tem que ter essa visão, na minha opinião, de honrar a Deus com o nosso negócio também. Mas você lida com diversos tipos de pessoas. Então, eu já tive experiências, né? Eu sou... a gente é bem novo, né? Eu tenho 28 anos hoje e eu me formei com 22. Então, assim, com 22 anos eu já tinha o meu registro no Conselho Regional lá de Engenharia ativo. Então, eu podia assinar obras, né? TRT. E quando eu me formei, eu fiz uma parceria com um primo meu. Não era uma sociedade, mas era uma parceria onde eu tinha minha empresa e eu vendia para ele uma administração de obra. Então, assim, quando você vai disputar obras públicas, licitações, a empresa ela precisa ter o cadastro dela, né, no Conselho Regional, e precisa ter um engenheiro responsável por ela, para assinar tecnicamente o serviço que está sendo executado. E aí a gente fez, né, no município da nossa região, a gente fez uma primeira obra. E aí eu fui meio que inserido num universo de obra pública, de política, né? De politicagem, na verdade, né? Porque o termo política não é uma coisa ruim, é que se corrompeu, né? Ultimamente. Então, no meio de politicagem, envolvimento de interesses, e aí, até resumindo... Dinheiro público. E aí, assim, resumindo, né? A gente fez uma obra, a gente concorreu a uma licitação, fez uma outra obra, e aí a gente estava com essas duas obras caminhando, fora os serviços no setor privado, que eu tinha. E aí chegou um momento, assim, que você... muita sem vergonhice, assim... E muita viadagem, sabe? Nossa, você olha aí, tem uns negócios assim que os caras chegam aí. Quem que é o engenheiro? Ah, tudo bem, sou engenheiro. Eu gostaria de dar uma olhada na obra. Você tem que pegar
e fazer, não, olha, esse aqui é um fio, aqui é um piso. Isso aqui é a parede. Aí você tem que pegar os vereadores e acompanhar eles na obra, fingindo que é para vistoriar, e aí no final você percebe que tem interesses por trás. Então aí as propostas que o Vavá falou chegaram em mim na cara dura e falaram assim, pô, eu tô precisando de um parceiro que tem empresa e tal. Eu tenho minha empresa, meu CNPJ. E aí recebi propostas de talvez, tipo, fazer obras através de pagar propina pros outros, etc. E aí eu cheguei num impasse muito grande, porque nesse meio, infelizmente, dessa politicagem de pessoas que vivem através de dinheiro de governo, eles criam uma mentira para eles mesmos e começam a achar que é verdade, que não é uma corrupção, né? Que é só uma questão... normal pra eles. que é só uma questão de, tipo assim, não, a gente tira uma porcentagem do meu lucro e favoreço ali Emite a nota num valor diferente. Exato. E aí eu meio que me vi diante disso, assim, né? E cheguei, acho que foi uma das primeiras crises empreendendo. Porque eu cheguei nesse ponto e eu falei assim, cara, eu não quero ser uma pessoa dessa, sabe? Isso daí é errado, vai contra os meus princípios, os meus valores. A gente tem um Espírito Santo incomodando. Com certeza. Porque assim, é uma coisa que te testa realmente. Porque a gente sai, né? Qual que é o contexto nosso, né, familiar? Pelo menos o meu. É uma família tradicional, humilde, de classe média ali, classe média baixa e tal, que não tem empreendedor na família, não tem pessoas que têm, tipo, muito dinheiro na família. E aí você passa de, sei lá, achar que às vezes você ganhar 5 mil reais por mês é um baita dinheiro, né? Que na realidade de hoje em dia é um bom salário. E aí você pega e começa a ver contrato de, sei lá, 200 mil, 500 mil, que é uma coisa ilusória, que às vezes você enche o olho, e aí daqui a pouco você recebe uma proposta para uma obra de 1 milhão, de 1,5 milhão. E aí você fala, caramba, são coisas que poderiam mudar minha vida. Mas aí eu lembro que a experiência que eu tive com Deus na época foi o Espírito Santo falando claramente para mim, Natan, o seu sustento vem de Deus, não de homens. Então você não precisa corromper os seus princípios para você crescer na vida. Você precisa entender que a questão é a longo prazo. Então, dessa primeira crise e oportunidades que eu neguei, tá, galera? Senão eu estaria preso, né? Então, assim, aí eu lembro que eu rompi, né? Eu rompi com essas pessoas. Tive alguns problemas até, porque quando chegou na hora de receber a obra, né? A obra pública, como que funciona? Você produz com dinheiro seu, paga funcionário, material, com só seu no final dinheiro. você recebe. Só que aí tinha um grande problema, segredo. Eu não tinha dinheiro. Aí a gente, tipo assim, foi atrás de parceiros, né? Depósito, que às vezes segurava cheque, né? Tipo assim, você compra, eu passo um cheque para 30, 60 dias. E aí, quando chegou no final de receber a obra, os caras falaram, você não vai pagar propina? Não. Então, não vai te pagar. Nossa. E aí, demoraram, tipo assim, 4 meses pra pagar o negócio. E aí, nisso, que é o risco que você toma, né? De empreender. Sim. Então, assim, aí o que aconteceu na época? Eu me vi com 22 para 23 anos. Aí todos os cartões que eu tinha, perdi, sabe? O score foi lá pro chão, assim. Então você se endividou porque demorou de receber o dinheiro, teve o dinheiro que tinha. Gastou o que não tinha. Só que aí é uma coisa que eu vejo assim, sabe? A gente observa isso na história de Jó, sabe? Foi tirado tudo de Jó e mesmo assim ele não negou o relacionamento dele com Deus. Então, assim, a gente tem esses desafios, sabe? É uma coisa que é bem incisiva, mas a gente lida com isso voltando sempre para a palavra de Deus, assim, que é o que eu pauto a minha vida hoje em dia. E no seu negócio, Thali? Porque assim, o Natan, ele trabalha mais com obra, né? Sim. E o seu é uma coisa querendo tá mais acessível ali, né? Pô, quero um bolo, um doce. E rola muito esse negócio, tipo, do pessoal encomendar e desistir, ou assim... pedir desconto, posso pagar mês que vem. Tem bastante. Tem bastante, mas assim, em desafio por ser cristã, ainda não aconteceu coisas assim que eu posso contar que foi um grande desafio. Mas tem bastante gente que pede mesmo muito desconto, pede, posso pagar no próximo mês. Mas quando são pessoas assim de confiança, que eu conheço mesmo, eu não me importo, né? Mas também tem clientes que são mais... Eles especificam mais as coisas que eles querem e acaba
tirando a gente um pouco, tirando um pouco a paciência. A Thalita descrição- tentando ser delicada. a descrição no dicionário pra isso é cliente chato. A Thalita tentando com toda delicadeza pra não ofender nenhum cliente. Não, mas Não, a mas gente entendi. tenta, a gente Aham. tenta produzir da melhor forma para Sim. o cliente, né? E é que nem o Nathan falou, que os nossos princípios são Deus, Uhum. né? É Deus, né? Então, tudo que eu faço hoje, eu falei pro Bruno, eu falei assim para ele, eu podia estar na arquitetura, eu podia estar ganhando muito bem, Uhum. entendeu? Mas só que não era isso que Deus queria para minha vida. Aham. Deus queria que eu trabalhasse com os doces Aham. mesmo, né? E eu falo pro Bruno que através dos meus doces, eu quero levar a palavra de Deus. Eu quero mostrar para as pessoas o quanto Deus, ele é maravilhoso, Aham. entendeu? Na minha vida. Sim, é tipo você usar essa sua vocação também no reino, né? Isso. Tipo, na expansão do reino. Fazer isso, porque é aquilo que acho que vocês até comentaram, né? O nosso foco maior aqui é servir a Deus, Sim, independente servir. do que cada um faça Porque aqui. o dinheiro, eu sei que é meio complicado falar isso, porque... Dinheiro não traz felicidade. Mas é um ponto, assim, que eu penso. Tem um pessoal que até fala, tipo assim, dinheiro não traz felicidade, mas eu queria estar em depressão em Paris. Mas, tipo assim, é uma coisa, assim, que às vezes o pessoal acha que é frase clichê. Uhum. Mas, assim, uma coisa que eu tenho um conceito, né, um princípio de um grupo de network que eu faço parte, que é o lifelong learning, que é você ter uma aprendizagem contínua. Uhum. Então, assim, a gente, como empreendedor, na verdade, eu acho que é esse, assim, eles pegam e colocam como se fosse um termo corporativo, mas na verdade é um princípio do reino, isso. Uhum. Né? A gente tem que sempre ter um coração humilde, um coração ensinável. Né? Então, esse lifelong learning aí que eles trazem, que é você sempre ter uma postura de aprender mais, eu busco de pessoas, exemplos, sabe? Então, assim, eu vejo pessoas, às vezes, que estão num degrau que eu gostaria de estar como empresa, né? Como empresário, com dinheiro. E eu vejo, assim, que tem caras hoje que não precisam mais empreender. Não precisam mais, tipo assim, continuar no negócio. Então, por exemplo, o Luciano Hang, que foi um cara que se tornou meio polêmico por causa do envolvimento político, muita pessoa atacou muito ele. Mas, assim, é um empresário excepcional do nosso país, que tem uma empresa gigante. Tipo, já chegou num nível que ele é só um investidor ali. Não, ele chegou num nível que, tipo assim, ele poderia parar de trabalhar, vender a empresa dele e ficar tomando água na praia, água de coco na praia. E, assim, Todo mundo filhos, trabalha netos, pra ele. bisnetos, tataranetos e vários netos pra frente teria dinheiro suficiente pra viver com luxo. Aham. E aí você chega num ponto de observar um cara desse e você fala, mano, por que o cara continua abrindo loja? Sabe? Por que o cara continua investindo, criando? Então, assim, eu busco isso, porque o dinheiro, no final das contas, ele é só uma ferramenta. É que no começo, a gente fica louco atrás do dinheiro, porque a gente tem conta pra pagar. Quem sai de uma realidade que não tem nada, né? Não tem network herdado por família, não tem herança, não tem dinheiro, não tem alguém ali, às vezes, investindo em você. Você sabe muito bem o que é, né? Por exemplo, a gente que empreende do zero, a galera que às vezes está assistindo a gente que está começando do zero, é muito mais difícil. Só que uma coisa que a gente precisa entender o dinheiro, ele é essencial para o funcionamento das coisas, né? Só que ele é um servo pra gente, ele não é um senhor. E aí a questão é o propósito que a gente acha no caminho. Porque o propósito, você não acha o propósito para depois começar a fazer, né? Eu aprendi isso esses dias, eu achei muito legal. Você vai fazendo e no caminho você descobre o propósito. Sim. Então, assim, essa questão da grana ou da área de atuação, eu vejo que pouco importa. O que importa é quem nós somos diante do caminho que a gente está traçando. Sim. E outra porque, coisa. assim, só Não, uma pode observação, né? Porque, assim, a partir do momento que a gente abre o negócio e o nosso foco é chegar num nível de dinheiro na conta que a gente não precisa mais trabalhar, vai chegar esse dia se a gente fizer bem. Né? Agora, quando, por exemplo, no caso da Thalita, que é confeiteira, se o propósito dela for fazer o melhor doce, cara, não importa quanto dinheiro ela tenha na conta. Porque ela sempre vai estar buscando fazer o melhor doce. Né? E fazendo o melhor doce, sempre buscando o melhor. Ela já atingiu o objetivo. Ela já atingiu o objetivo na questão financeira. Só que aquilo não impacta a vida dela no sentido de, agora finalmente nunca mais vou precisar usar uma batedeira. Não, né? Porque é a paixão dela. Sim. Né? Sempre que
ela tem um objetivo hoje de um nível de doce que ela quer chegar, mas no dia que ela chegar nesse nível, aí ela vai ter outro nível que ela quer chegar, né? Então, acaba que é o que o Nathan falou. O dinheiro que a gente ganha com isso acaba sendo uma consequência e um servo nosso, porque o propósito não é esse. Exato. Porque se a gente for pensar nisso, desde criança, quando a gente sonha por um carrinho da Hot Wheels ou uma boneca da Polly, você fica extremamente empolgado. Nossa, eu quero. Aí o pai, no primeiro dia, você pega e fala assim... Uou, eu tenho um carrinho da Hot Wheels que eu tanto queria. Aí você, tipo, a criança brinca por 5 dias, ela já nem lembra mais que tem. Agora Aí você... Não é 5 dias, não, Nathan. É meia hora. Então, assim, aí, por exemplo, você compra um carro, você fica... Eu lembro quando eu comprei o meu carro, eu lembro que eu não dormi um dia antes que falaram lá que o carro tinha chegado na concessionária e eu tinha que buscar. Aí, tipo, hoje em dia, não é que você não valoriza essa coisa, mas... ela se tornou apenas uma coisa do seu cotidiano. Uma consequência ali então. de algo maior que você faz, que é servir a Deus no seu contexto, né? E eu também acho que, assim, não importa o que você esteja fazendo, eu acho que quando você encontra a sua vocação, que você tá no lugar certo, eu acho que o resto, assim... Porque, igual, eu sou professora, né? E eu trabalho numa empresa, como CLT, e eu nasci pra isso. Não pra ser CLT. Tô falando que pra ser professora. Vamos abrir um grupo educacional aí, mano. Tô falando assim, pra ser professora. Eu acho incrível, assim, como eu consigo me realizar, me sinto satisfeita. Eu vejo assim, nossa, eu nasci pra dar aula, eu nasci pra isso. É o ambiente que eu gosto de estar, é o ambiente que eu quero estar. Eu gosto muito ali daquele dia a dia com os alunos, com os outros professores e tal. Mesmo tendo toda a parte... ruim ali da profissão. Por exemplo, a desvalorização, né, do professor, a questão de você ser CLT e não ter a flexibilidade, não poder fazer o seu horário e tal. Então eu vejo que assim, parece que quando você tá fazendo aquilo que você foi chamado para fazer, meio que você faz aquilo com tranquilidade, porque você sabe que você tá no lugar certo, né? E aquilo que você tava falando do objetivo, né? Exato. E você mantém constância, né? Porque isso. Uma coisa assim, né, a gente tava conversando no início, né, que uma das dificuldades que eu vejo muito grande é a gente identificar e vencer o nosso maior inimigo, empreendendo. Aí você pode falar, como assim inimigo? Mas quando você chega na concepção, né, na ideia de que o seu maior inimigo é você mesmo, aí você para de se preocupar com outras coisas. Sim. Então, assim, quando a gente... Porque a gente também precisa ter muita maturidade, gente. Porque às vezes muitas pessoas romantizam o lance de empreender, tipo assim, você não vai ter patrão. Você vai ter flexibilidade. E vai precisar trabalhar. E a realidade assim, chega um dia que você atinge esse patamar. Mas eu acho assim que é do dia pra noite, mas esse do dia pra noite demora 10 anos. Sabe? Então, assim, a gente... No trabalho é uma coisa até interessante, porque, eu amo a minha área. Eu gosto pra caramba, sabe? Ver eu faço tanto o projeto da casa... quanto o piso no barro lá para ver ela sendo construída. Então, assim, é muito legal porque pra gente é uma coisa técnica, mas pro cliente é a realização do sonho. Então, por exemplo, a gente tem uma construção em andamento de uma casa, a gente manda o relatório, o cliente fica, nossa, olha a vista da nossa suíte, né? Olha que legal, a gente vai fazer isso. Né? Na reunião que a gente teve com o cliente esses dias, a esposa lá falando assim, eu gostei muito do térreo, que é a área que eu mais vou ficar ali brincando com os meus filhos e tal. Então você vê assim, que é um sonho. Quando você tem essa virada de chave, é muito legal. E eu amo o que eu faço, né? Empreender nisso. Só que existe o lado ruim também da coisa, porque o trabalho, você pode amar ele, mas chega um momento que se torna maçante. Sim. Né? Então, assim... Tem coisas, por isso que é importante a gente se conhecer e ver o que você é bom e o que você é ruim. Assim, eu amo projeto, mas eu detesto, tipo, sentar a bunda na cadeira e projetar. Hoje em dia, eu gosto de comercial, sabe? Eu gosto Sempre vai ter a parte que a gente não... Da nossa profissão mesmo, que a gente não se dá muito bem, e aí você tem a maturidade de vencer você mesmo e falar... Faz parte. O porquê que eu tô fazendo isso. E nas dificuldades, o porquê que eu tô fazendo isso. Sim. E às vezes até assim, eu tenho que fazer isso por um tempo. Pra depois... É um processo, né? Às vezes o pastor Carlos, né? Nosso pastor, às vezes ele chega pra mim assim e fala, Nathan, você tá cuidando da Serena? Tô, pastor. Você tá descansando? Tô. Porque já teve várias vezes, né? A gente, fora aqui a igreja, nós somos amigos pessoais, estamos sempre juntos, né? O Vavá, a Mara, a Thali também.
Então, assim, várias vezes a gente tava em algum lugar e às vezes eu não fui porque eu tava com um projeto atrasado. Ou ele anda com o notebook. Eu ando com o notebook. Tipo, a gente tá lá jantando, aí ele... Do nada. Acampamentos da igreja. Nos acampamentos, ele leva o computador lá. Computador e tudo. Porque assim, teve uma frase de um podcast que eu ouvi, que o Joel J, ele tava entrevistando um pessoal e ele falou assim, a gente não pode orar pedindo chuva e reclamar por ter que lidar com a lama, né? A gente ora pedindo trabalho e precisa fazer o que precisa ser feito. E lidar com todas as consequências do trabalho. As consequências. Então, eu acho que essa questão do propósito é muito legal, porque você vai descobrindo conforme você vai caminhando, assim, sabe? Esse negócio do sonho que você falou, igual na sua área também, né? Às vezes é só mais um bolo que você tá fazendo. Mas ali pra pessoa, era o bolo do casamento dela. É o aniversário do filho, né? Era tipo... Imagina chegar no aniversário do filho e o bonequinho lá tá todo torto, assim. Frustração que não vai ser. Tipo, você tá trabalhando ali com uma expectativa da pessoa, né? Exatamente. Fora tudo do... Não, e isso foi uma virada de chave que eu tive, porque a gente sai da faculdade, por exemplo, eu sou engenheiro civil e eu amo cálculo estrutural. Eu gosto de fazer isso, assim, né? Eu não gosto de projetar, pensar em ambiente, porque quem faz isso é os arquitetos. Então, assim, eu gosto de pegar a arquitetura e calcular o pilar, né? A viga, que tamanho precisa ser, que ferro precisa ser. E aí eu sempre ia explicar pro cliente na apresentação e dava, tipo assim, né? Entre aspas, porque eu nem sou um engenheiro tão bom assim. Mas eu ia... Tem uns amigos aqui que eles me zoam, né? Que um amigo meu queria colocar uma piscina na laje da casa. E aí eu peguei... Eles me zoam falando que eu sou um péssimo engenheiro. Não, deixa eu contar. Foi assim, lá na casa da Júlia e do Alisson, tem uma parte lá em cima. Eu não sei como que chama essa parte. Uma varanda. Tem uma varanda lá. Aí, eles têm uma piscina de plástico lá, que aguenta quantos litros? Acho que é 1.000 litros. 1.000 litros, alguma coisa assim. Só que assim, nessa varanda, embaixo, parece que não tem uma viga, não sei, alguma coisa assim. Só a laje, só né? tem a laje. E aí eles estavam preocupados, tipo, será que se a gente encher essa piscina na varanda, será que vai cair o chão, né? Eles estavam preocupados com isso. Aí eles, vou perguntar pro meu amigo engenheiro. Aí eles falaram, Natan, será que dá pra gente encher a piscina aqui nessa laje, né? E não cair? Aí, o que a gente tava esperando? O Natan vai fazer um cálculo, alguma coisa. Capacete, quadro. Aí, ele vai usar máscara, né? Sei lá. Vai fazer alguma coisa pra calcular. O que o Natan falou? Ele falou assim, faz assim, enche até a metade. Se não cair, você enche o resto. Se não cair é porque deu certo. 5 anos de engenharia pra me dar essa resposta. Estão te pagando pra isso? Estão me pagando pra isso. Vocês são possíveis clientes, não é? Mas aí eles me zoam muito, né? Eles falam, nossa, que engenheiro é esse? Eu até procurei aqui, pra ficar gravado ao vivo. ABNT NBR 5852, sobre capacidade básica de carga estática. Isso é uma coisa que é feito teste. Gente, não é possível. Não, a gente Aí se cair, a gente arruma. Se cair é porque não dava. Não, mas eu vou explicar o que foi o real. Eu falei assim, enche metade e analisa a estrutura. Se surgir qualquer tipo de fissura, aí não pode encher o restante. Agora fez sentido. Quanto mais ele explica, fica pior, né? Você fala, é isso, tem dinheiro, é isso. Bom, vamos aproveitar então o momento de descontração. A gente falou que dinheiro não traz felicidade, né? Mas eu tava zoando. Mas ele traz donuts. Sim. Né? Por favor. Ai, gente, a Thalita, ela empobrece a Igreja Missionária da Vila Morim. Tá. E ela está prejudicando o meu plano de ser fitness e perder o peso. Mais uma vez ou outra, não tem problema. Serve a gente. Ai, que delícia. Mamma mia. Não é pra servir, ela trouxe só pra mostrar. Mostra pra cá. Eu já queria comer. O mal do gordo. Como que eu mostro na câmera isso aqui? Não, só daí mesmo, que você tá mais perto. Daqui? Tá vendo? Vocês estão conseguindo ver? Ô, editor, faz uma edição, assim, põe uma babinha escorrendo. Isso aqui é só o donut, tá? O meu favorito da Thalita é o brownie. Brownie gotas. Tem o recheado e tem o de gotas. Agora eu vou abrir no iFood, hein? Olha.
Primeira mão, hein? Bom. E Pô, sabe pede que pra produção pegar um tijolo ali também. Tá? eu... a chave da casa, pronta. Sabe o que eu queria falar, Thali? Principalmente assim na sua área aí que você falou que começou recentemente, né? Há 1 ano que você abriu aí o Doçuras da Thali. O investimento que você teve que fazer nesse início, mesmo assim, sabendo que é uma coisa que talvez demoraria para ter retorno, né? Porque eu imagino que você investiu no curso, aí você teve investimento às vezes de comprar coisas na cozinha, né? Aparelhos. Sim. E aí eu acredito que você dá esse start, fica nisso também. Ai, caramba, será que eu invisto tudo agora que eu tenho? Será que vai ter esse retorno? E você se? Foi uma dificuldade? Tem coisas que você quer investir ainda, que você fica com receio? Sim, ó. Eu comecei na cozinha da minha casa, né? Do meu apartamento. Uma cozinha minúscula. Mas eu comecei lá. Então, tudo que eu fazia de agosto até... acho que foi fevereiro. Até fevereiro eu fazia na cozinha da minha casa. A cozinha da minha casa já começou a ficar super apertada. Não cabia mais nada. Minha geladeira não era nem mais minha, né? Era só do Doçuras. Porque só tinha doce na geladeira. Nossa, as crianças amavam. Deve ser muito triste viver nessa casa. O cliente veio pegar o bolo. Nossa, tá faltando... Deram uma mordida. Não, o Miguel... Tem um vídeo no meu Instagram que mostra o Miguel roubando o cupcake. Se você fizer a sua encomenda e vier faltando um brigadeiro... Fala o arroba aí da sua... É arroba Doçuras da Thali. A gente vai colocar. A gente vai colocar aqui embaixo, ó, o arroba da Thali, o arroba da Tam, pra vocês entrarem, seguirem e comprar uma casa. E pra sua casa ficar mais feliz, tem que comprar o bolo. Os dois. Aleluia! Então, e aí em fevereiro, acho que foi fevereiro, eu conversei, né, com o Bruno, com meu esposo. E a gente falou assim, não tem mais como eu fazer aqui dentro de casa, né? É mais, vamos supor, cômodo, né? Que eu tô ali dentro, eu posso fazer a hora que eu quiser. Ai, precisa fazer brigadeiro. Eu vou deixando, vai. De noite eu faço, sabe? Mas aí começou a ficar insustentável, mas né? começou a ficar muito apertado e não dava. Aí, aqui na casa da minha mãe, ela tinha uma área... na parte da frente que estava vazia. Aí eu falei, vamos tentar montar a cozinha ali. E aí o investimento que a gente teve foi arrumar ali na frente, né? Que não tinha pia, não tinha o piso mesmo, a gente precisou trocar, colocar azulejo. Entendi. Então, você foi arrumar toda uma cozinha, né? A gente foi arrumar uma só cozinha. Equipamento, né? Porque até então eu achava que era mais... Né? A parte porque tem toda... tá tudo certinho para você conseguir trabalhar ali dentro, né? Então a gente investiu bastante nisso. E equipamentos mesmo, que nem batedeira. Eu já tinha uma que eu já trabalhava faz tempo. Forno, eu comecei a fazer com o forno que minha mãe me deu. Eu faço nele até hoje, mas eu pretendo comprar um maior, se Deus quiser. Tá vendo? São investimentos futuros. Sim. Os donuts mesmo, a máquina que eu tinha, eram só de 7 donuts. Agora eu consegui comprar uma que faz 16 de uma vez. Então que legal. Facilita muito mais, né? Porque a minha intenção e do Bruno é totalmente agora no Doçuras. E o Bruno tá com você nessa, Sim, então? Agora o Bruno tá comigo. Que legal. Ele saiu, né, do CLT também, no final do ano passado. E ele falou, agora vamos investir nisso. Sim. Vamos focar nisso. Então, o nosso foco tá sendo nisso, né? A nossa renda principal, a gente quer tirar disso. Aí vocês acabam dividindo, então, as tarefas. Sim, ele me ajuda bastante. E legal que também eu vi recentemente, né? Vocês participaram de feira, você junto com ele também. Semana passada, né? Foi dia 3 de agosto, eu participei, né? Foi a minha primeira feira, mas foi muito bom, muito bom. Tirou foto com o prefeito. Tirei foto com o prefeito. Mas, que nem eu falei pra ele, que é uma experiência que você troca, né? São networks, né? Que você faz com outras pessoas. Então, a minha ideia é que as pessoas conheçam a minha empresa, né? A minha marca. Então, eu até coloquei na frente da casa da minha mãe, eu coloquei um panfleto, não, um banner. Então, as pessoas que passam ali sabem que ali tem alguma coisa, né? Então, esses são investimentos que a gente
na verdade, a gente nunca para, né? De fazer investimento para Pra empresa, né? Pro negócio. Isso. Esse mesmo de panfletos, de banner. São investimentos, porque você aguarda um retorno. Às vezes, que nem você falou, o retorno às vezes não é muito rápido. Mas só que eu penso lá na frente. Sim. Eu falo pro Bruno, eu falo assim, que eu tenho muita fé, entendeu? Então, tudo que eu faço tá plantando, né? Tá plantando. Porque eu sei que lá na frente vai ser uma colheita grande. Sim, eu acho que tem muito o fato da gente ser cristão, eu acho que dá muita tranquilidade pra gente tomar essas decisões. Sim. Porque você sabe, igual você falou, né? O seu sustento não vem dali, vem de Deus. Verdade. Então você sabe que você pode trabalhar e ao mesmo tempo descansar nos braços daquele que tá cuidando de tudo, né? Você tem as preocupações, é claro, né? Do dia a dia ali, com dinheiro, com conta e tal, mas ao mesmo tempo você tem essa certeza de que nada vai te faltar. Sim. Né? E esse é um grande diferencial aí para nós que temos Deus no negócio. E são coisas que aparecem assim, do nada. No mês de julho mesmo, foi o mês que eu mais fiz bolo. Que nem em junho eu acho que em junho eu não fiz bolo. Aí eu fiquei assim, nossa, então será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Eu acho que não é, né? Porque ninguém pediu, não teve pedido. Mas em julho eu cheguei a fazer mais de 10 bolos no mês. Foi assim, o meu auge, né? Até agora. Sim. E eu sei que eu vou fazer muito mais. Entendeu? E eu fico... Então, eu deposito toda assim, a minha fé assim, em Deus. Porque eu sei que Ele vai cuidar e tá fazendo sempre o melhor. Sim. Entendeu? E eu queria perguntar para vocês também, para o pessoal que quer empreender, que eu acho que é um assunto que agora é mais, né? Como posso dizer, difundido, assim, falado, né? O pessoal que tá pensando em empreender, às vezes tá com dúvida, né? Eu tô querendo largar meu emprego para começar uma coisa, mas tá com dúvida e tal. Eu queria saber se vocês têm algum conselho para essa pessoa. Quer ir primeiro? Até você mesmo, né? Que você também largou o seu CLT. Comunicação digital. Tá, então eu posso começar assim. Uma coisa que me ajudou muito é você tá trabalhando de CLT e você quer empreender. Você não agir por emoção. Eu acho que é uma coisa muito boa, né? Você que nem ainda mais eu, né? Que tive essa decisão já com casado, já com filho pequeno. Então, assim, não é algo que você pode de uma hora para outra. Aconteceu um dia estressante no serviço, então eu vou largar também. É um negócio que você vem construindo há muito tempo, né? Essa ideia. Então, por exemplo, que nem a gente estava falando sobre estabilidade, né? Eu já estava numa empresa fazia 6 para 7 anos e eu já tinha a minha confiança ali, né? O pessoal gostava de mim e aí entrou a pandemia, corte, mandaram embora. Né? Então, e aí nesse tempo que eu fiquei em casa, eu comecei a ver que você investir em você mesmo te dá um retorno melhor. Depois, quando a Mariana engravidou, teve essas questões de horário, de flexibilidade, então isso também fui estudando mais. Até que chegou o dia que eu já sabia o que eu ia fazer, né? Então você tomar essa atitude já sabendo o que você vai fazer também. Eu acho que é você não agir emocionado, você vê bem, né, querendo ou não, o seu emprego, por pior que ele esteja sendo, é onde está trazendo sustento para sua casa, né? Então você não tomar atitude de analisar o cabeça quente. cenário, né, as Analisa possibilidades. Sim. Isso eu acho que é o mais interessante, o que foi primordial para mim, assim. Aqui no caso por exemplo, do Natan, você não teve que largar o CLT, né? Você já começou. Na verdade, assim, quando eu comecei a empresa, eu trabalhava numa construtora que é, na verdade, até hoje, de um amigo meu, da família dele. E aí, na época, foi assim, foi o meu primeiro estágio, aí falou assim, tô precisando de um estagiário, quero a vaga. Aí era um salário baixo até, e na época eu trabalhava de Uber, né? Porque na época da faculdade era o que trazia meu sustento. Então eu fui como estagiário e eu cheguei, tipo, na segunda-feira. Eu lembro que no domingo a gente se encontrou pra fazer o TCC. Aí ele já pegou e falou assim, aí, mano, ó, toma aí essas coisas, vai precisar segunda-feira. Aí eu cheguei segunda-feira no escritório, Mude Construtora, ela tem amizade com eles até hoje, fica lá na Anália Franco. E aí era um estágio, mas na verdade eu virei comprador da construtora. Então assim, eu trabalhei e tive uma primeira experiência nessa empresa.
Mas aí na época, tipo assim, não era nem CLT nem nada, era um contrato de estagiário, né, que eu desempenhava as funções lá, então eu saí para montar o meu. Então eu não tive essa ruptura tão grande. Sim. Né? Até hoje eu tenho um registro na minha carteira de trabalho que foi na época que eu tinha 15 anos que eu trabalhei como empacotador no mercado do bairro. E de lá para cá eu nunca mais tive um registro. Mas, né, de uma forma objetiva a pergunta, a minha dica é para quem tá começando ou quem tá nos primeiros anos, é persistência, cara. É persistência porque, assim, são vários desafios que a gente enfrenta, né? Diversos, porque, igual a Vava falou, às vezes você trabalha numa empresa, você tem a sua atribuição ali, tipo, você vai lá e faz isso e acabou. E quando você decide ser empresário ou um profissional autônomo, você tem que cuidar de todas as frentes. E a gente não é preparado para isso. A gente nem sabe o que é ser um empresário. Né? A gente não tem um ensino básico na escola, talvez, sobre uma contabilidade básica, sobre uma gestão. Né? A gente não tem. A gente sai da escola sem nem saber declarar imposto de renda, sabe? Então, assim, a gente não tem uma preparação para isso. Então, assim, se você não tiver em mente essa questão da persistência, você joga a toalha, porque são vários desafios. E é uma coisa, assim, que tem que ficar claro, que não é para desanimar, mas para conscientizar. Quando a gente toma decisão, né? Tem uma frase meio clichê que o pessoal utiliza, fala assim, que prego que se destaca leva uma martelada. Então, assim, você... Natan é quase um coach, né? Vocês perceberam? Você não pegou o código, Ele tem várias frases. Não. Como, tarará, tarará, tarará. Começa com como. Então, assim... são vários desafios que a gente vai enfrentar, né? E vários cenários. Igual a Vava falou, altos e baixos. Eu já tive vezes assim que eu tava, tipo, com uma grana bem legal e caramba, vou almoçar num restaurante caro. Vou até pro Paraguai comprar Vou até pro Paraguai comprar uns eletrônicos lá. E já teve vezes assim, tipo, de estar num estado deplorável sabe, de você mandar orçamento, correr, fazer e não fechar nada. Então, assim, você tem que ter persistência, porque tendo a persistência, você vai pagar o preço que precisa ser pago nesse trajetório. Né? Então, assim, se você tiver dificuldade com... né? Além desse um conselho que é a persistência, tipo, tenha pessoas. Né? Tenha pessoas perto, porque o empreendedorismo... É um caminho solitário. Sim. Né? É solitário por quê? Porque às vezes as pessoas não compreendem a dor, sabe? Às vezes direto, né? E hoje eu tenho maturidade suficiente para entender que as pessoas na época que falavam isso não era querendo prejudicar ou fazer mal. Mas direto você vê comentário de familiar, de amigo, e fala assim, mano, arruma um emprego, velho. Faz um concurso. Então, assim, você tem que ter claro o seu objetivo, né? O propósito, você vai encontrando ele no caminho, você precisa persistir, porque nos momentos bons, a gente se alegra e se regozija para a glória de Deus. E nos momentos ruins, servem para aperfeiçoar a gente, para que a gente glorifique a Deus. Tanto na parte boa, quanto na parte ruim. Tudo é para a glória dele. E a gente cumpre o nosso propósito no caminho, empreendendo. Sim. E você, Thali, qual conselho você deixa? Eu acho que um conselho que seria bom, o Natan até falou, é você ter foco, né? Foco naquilo que realmente você está querendo fazer. Né? Porque não adianta você querer começar a empreender e às vezes tá em dúvida, mas eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. É lógico que a gente, no meio, né, do empreendedorismo, a gente tem dúvidas. Sim. Né? A gente fica meio perdido às vezes, sem saber o que fazer. Que nem na minha área mesmo, quando eu comecei, o meu objetivo era só fazer cupcake. Né? Esse era um dos meus objetivos. Não que, assim, o seu foco muda, né? Mas aparecem outras oportunidades, né? E hoje, o que eu mais faço, né, na minha área, são os brownies. É o que mais faz sucesso. É o que mais começou me deixou ver, né, que era aquilo mesmo que eu queria fazer. Sim. Então, eu acho que a pessoa ela tem que ter foco, né? Porque vai ter altos e baixos. Mas se você tem um foco, e se você tem principalmente Deus, né, cuidando de tudo, você vai além do que você pode, assim, imaginar. Sim. Às vezes. Então, para você começar, eu acho que empreender, a ter o seu próprio negócio, é você ter foco e saber que vão ter desafios,
que você vai ter dias que você vai estar lá embaixo, que nem mesmo eu falei sobre o bolo, né? Teve um mês que eu não tive pedido de bolo. Aí você já fica, será que é isso mesmo? Mas no outro mês... Já teve vários pedidos. Já é essa maturidade, Sim, né? De, ter uma calma, maturidade, né? Você saber ter calma e ter paciência. Porque... Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil aprender. Né? Não é fácil. E é isso. Eu queria só compartilhar uma questão rapidinho. Compartilha, coach. Brincadeira. Não, mas é voltado para isso. Eu estou startando um projeto agora, um projeto até então sem fins lucrativos, que chama Negócios de Impacto. Né? Então, assim, pensando justamente nisso que a gente está conversando, a ideia é que a gente capacite e conscientize pessoas que querem empreender e a galera que já está empreendendo, para que a gente traga ferramentas que às vezes a gente não tem, a gente não aprende na escola, não existe uma faculdade de empreendedorismo. Então, assim, existem diversas disciplinas que a gente precisa aprender mesmo, desenvolver, né? Soft skills, para americanizar a coisa, que a gente precisa desenvolver para empreender. Então, assim, essa questão é um projeto da vida, assim, que eu sempre tive essa tendência. E o que é o negócio de impacto? São 4 vertentes. Né? A primeira, que é o que a gente vai startar, é uma questão do Empreenda Certo, que basicamente são palestras que a gente está desenvolvendo com especialistas da área, de diversas áreas diferentes. Então, por exemplo, os primeiros especialistas que vão fazer parte disso é o Ricardo Pierre, ele é consultor de empresas e assim... cara sensacional, fora da curva. O cara é consultor da Burger King, empresas tipo multinacionais, e ele se dispôs a ceder um tempo dele para participar e trazer uma... Não está definido o nome da palestra dele ainda, mas basicamente vai ser uma palestra sobre ferramentas básicas para gestão de negócios e para estruturação de negócios, né? Então, para quem já tem um negócio e está iniciando, essas ferramentas para gerir e para quem quer empreender para estruturar um novo negócio. E o outro palestrante que já está confirmado é o Leonardo Borges. Ele é meu sócio na construtora, mas fora a nossa sociedade na construtora, ele tem uma agência de marketing e comunicação. Então a palestra dele vai ser trazer também essas ferramentas básicas para donos de negócio que às vezes querem se posicionar no digital, querem ter uma comunicação mais assertiva, etc. Vou até pedir ajuda pro dono da Atlantis aí, para ver se ele ajuda a gente. Então, assim, a ideia disso, né? A gente vai startar primeiro em Itaquá. Vai ser essas palestras, né? O nome vai ser Empreenda Certo. É o nome dessa iniciativa. O nome do projeto é Negócios de Impacto. Mas o setor de palestras é Empreenda Certo. E aí a gente vai trazer ali esses especialistas para ajudar de forma... É gratuita, né? A gente vai colocar meio que o ingresso como 1 quilo de alimento não perecível para ter acesso. Mas a ideia é a gente divulgar no nosso hall de pessoas que querem e já empreenda para poder trazer já tirar dúvida. E até ter É porque essa 1 hora aqui, gente, é muito pouco. É sempre assim. Tipo assim, é limite. Tem que ser, tipo... E tem arroba desse projeto? Não, do projeto coisa? Ainda não. Ainda não. A gente tá meio que desenvolvendo isso. Mas fiquem ligados, né? Porque aí... Exato, mas é uma coisa que a gente tá startando. Porque assim, além do nosso propósito de vida, tem a questão do propósito de reino, que é abençoar as pessoas e levar o evangelho através da nossa vida e dos nossos negócios. Então, tanto é que um dos valores desse projeto que a gente está desenvolvendo é entender assim, que através do seu negócio, do nosso negócio, a gente impacta famílias e comunidades. Né? Então, às vezes, se eu fechar lá 10 obras, eu tô falando aí de mais ou menos 10 obras, 120 funcionários que vão ser impactados através do nosso serviço. E 120 famílias. Né? Sim, então, é um número grande. Então, a gente pode levar o evangelho através da nossa vida e do nosso trabalho. Sim, com certeza. Muito bom. Segue a gente lá no Instagram, então, que quando tiver mais novidades aí desse projeto, a gente vai postar lá. Sim, né? Então, foi um prazer receber vocês para conversar com a gente um pouquinho sobre isso. Vocês dividirem essa experiência de vocês, compartilhar, né, esses desafios, né, as dores da vida aí do empresário, do empreendedor, foi muito especial. E aquilo que você falou, é muito pouco, né? Então a gente tem que ter outros episódios aí pra gente poder conversar mais sobre isso. Tem que ser aqueles podcasts de 3 horas. Eu queria falar só uma coisa. Quando você perguntou uma dica, né? Da dica.
Eu acho que quando você tem o apoio também da sua família, tudo fica mais fácil, né? Eu tenho muito apoio da minha mãe, das minhas irmãs, né? Do meu cunhado, o Bruno, né? Que agora trabalha comigo. E eu faço tudo por eles, né? Eu faço pelos meus filhos, né? Sim. Que eu acho que depois que você tem filho, você acaba deixando de pensar um pouco em você, né? Deixa de pensar muito em você. Acaba pensando mais neles. Sim. Então, hoje, tudo que eu faço é por eles, Sim. né? Legal. E eu acho que isso é muito importante quando você está empreendendo. Você ter esse apoio. Isso, você ter esse apoio. E ter esse intuito também de, né? Não é por mim. Você tem uma causa maior do que eu, né? Isso mesmo. E Vamos reforçar aí, né? Para o pessoal se inscrever, curtir, compartilhar. deixa aqui no comentário se você também tem uma empresa que a gente segue lá, você também. Aí, ó. Um merchan de graça. E vamos orar então pra gente Vamos orar pra gente estar encerrando então. encerrar. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por esse papo que a gente teve aqui sobre empreendedorismo, Pai. Que a gente entenda que não importa o nosso ramo de trabalho, a nossa função, o nosso cargo, o que a gente faz, a área. A gente entenda, Pai, que o nosso propósito maior é engrandecer o Teu nome e Te louvar por todas as coisas que o Senhor tem feito, Pai. E que o Senhor esteja colocando isso nos nossos corações, abençoando, Pai, os negócios que aqui foram citados, Pai. A M Valerie, a Doçuras da Thalia, a Atlante, o emprego da Mariane, o emprego de todo mundo que está assistindo, Pai, o negócio de todo mundo que está assistindo. Que o Senhor esteja abençoando este momento. Em nome de Jesus, abençoa os convidados, a família de cada um. Eu te peço, te agradeço. Amém. Amém. E até a próxima, até o próximo episódio. Tchauzinho pra vocês. Tchau.